Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre a fisioterapia respiratória na asma. O processo inicial, que é o processo de avaliação. Eh, Muitos profissionais aí já vão aplicar a conduta no paciente asmático, mas o tempo que você gasta fazendo uma boa avaliação, você vai economizar em tratamento. Às vezes, eu escuto a seguinte frase, quando ligam para marcar um agendamento, para marcar um agendamento é engraçado, né? Quando entram em contato comigo para realizar um agendamento, falam, usam a seguinte frase: mas daí nessa primeira vez você só vai avaliar? É preciso a gente entender que a avaliação já é parte integrante do trabalho do fisioterapeuta, né? Alguns usam o argumento, mas o médico avaliou. A função do médico, a nossa função, a função do fisioterapeuta são coisas completamente distintas na equipe multidisciplinar, tá? Então, alguns aspectos aí são bem importantes. Nesse primeiro vídeo sobre a avaliação do paciente asmático, talvez não transpareça tanto essa importância da avaliação da fisioterapia, mas aí a gente vai esmiuçar o conteúdo com o passar do tempo, tá bem? Então, no processo da avaliação, o primeiro passo é a anamnese. A anamnese, o que que é? Ela não deixa de ser uma entrevista, tá? Ela é um passo a passo aí que vai fornecer informações únicas sobre o paciente, informações que são de extrema relevância, não só no processo de tratamento, mas também para a gente estabelecer o nosso vínculo com o paciente. Se um profissional da fisioterapia não consegue estabelecer um vínculo com o paciente, isso implica uma menor adesão para o tratamento. Lembrando aí que essa anamnese ela não deixa de ser inicialmente um diálogo, tá? Porém, por ser mesmo sendo um diálogo, tendo características de diálogo, ela não precisa necessariamente ser algo assim informal, tá? Ela precisa ser formal e para trazer melhor esse vínculo e para a gente coletar informações precisas, é importante que passe credibilidade para o paciente. E para isso, precisaríamos de organizar um roteiro em termos assim de para a gente seguir quais perguntas a gente vai conduzir nesse relacionamento, nesse início de relacionamento com o paciente. Então aí a gente coleta informações únicas, lembrando que é um registro confidencial e sempre tem que ser confidencial, tá? E são perguntas aí para estabelecer em perguntas, né? Programar em perguntas para estabelecer orientações para o profissional, né? Como se fosse ali meio que uma receitinha de bolo, para o profissional já saber quais perguntas ele precisa fazer e não ser algo, digamos assim, informal. Então, o primeiro passo ali é a gente colocar a identificação. Na identificação a gente vai coletar dados como nome do paciente, sexo, cor ou raça, idade, altura, profissão, ocupação profissional, tá? Lembrando que, por exemplo, funcionário público não é profissão, tá? Ali é uma ocupação que ele tem. Informar a profissão dele é de extrema relevância para a gente entender a complexidade do impacto da doença, o impacto da profissão na doença. Então, por exemplo, se esse profissional ele trabalha com pintura, um asmático que trabalha com pintura, tá? Então, aí a gente já começa a perceber uma influência da profissão desse indivíduo na doença dele. Hábitos de vida,
Então, inclui o quê? Se ele fuma ou não fuma, se ele é fumante passivo, se ele já fumou, quantos maços de cigarro ele fumou. E quando a gente pergunta dos hábitos, aí é o hábito pregresso e o hábito atual, né? O hábito pregresso é o que ele já fazia antes. E o atual é o que ele está fazendo no momento, né, de hábito de vida, o que ele tem de hábito de vida. Se ele tem uma rotina de prática esportiva ou teve uma rotina de prática esportiva, tá? Essa informação também é bem relevante para a gente saber o prognóstico de adesão do paciente e a história clínica. Tá? História clínica, o que é? O diagnóstico da doença, há quanto tempo ele tem essa doença, que tipo de remédio ele toma, de quanto em quanto tempo ele percebe a exacerbação, o desencadear dos sintomas, a duração de quanto tempo foi a última crise, esse tipo de coisa. Algo bem importante também que eu aprendi aí com um paciente pós-Covid, era um paciente assim, que ele tinha 75% de comprometimento do pulmão. Ele desenvolveu 75% de comprometimento do pulmão e esses 75% implicam em condição de fibrose, né? 75% de comprometimento do pulmão, nesse caso, implica a quantidade de fibrose que ele desenvolveu no pulmão. Então, toda essa fibrose aí ficou por conta da doença que levou ele ao médico, né? Que foi a Covid. Porém, esse era um paciente que tinha um histórico de refluxo gastroesofágico. Então, isso é uma situação bem importante. Apesar de serem doenças diferentes, refluxo gastroesofágico, mas isso tende a gerar uma fibrose. Fibrose pulmonar é diferente de asma, mas isso faz total diferença com a abordagem que você vai realizar com o paciente. E nisso daí você capta também os riscos de futuras exacerbações, tá? Fora saber como você vai conduzir o tratamento de fisioterapia para esse sujeito aí que você descreveu, né? Coletou a descrição aí do que é os hábitos de vida dele e da história da vida dele. Ah, então, aí você vai entender também dificuldade de acesso a tratamento, tá? Entendendo a dificuldade que ele tem de acesso, ofertar a possibilidade de atendimento domiciliar, né? Então, o atendimento domiciliar é algo assim bem relevante, permite que o profissional vá até a residência do paciente. Hoje aqui em Curitiba eu trabalho basicamente com atendimento domiciliar. E claro que isso daí está envolvendo também uma questão de custo, né? Entender a gravidade da asma são situações que você identifica fatores associados às possíveis exacerbações. E se o paciente está ciente, está bem orientado de quais são as possíveis exacerbações, isso faz muita diferença no manejo da asma. E o que eu acho bem relevante aqui para a gente, tá? É a história de sedentarismo desse paciente, tá? Então, se ele é um paciente sedentário, você vai ter possivelmente você tem algumas comorbidades. Obesidade, histórico da família. Então, se é uma família que tem um histórico de dislipidemia e hipertensão arterial, são duas comorbidades aí que você vai ter que saber lidar, saber manejar na fisioterapia desse paciente, na conduta fisioterapêutica. Ponto principal que que eu entendo que a gente consegue absorver. Nível de adesão desse paciente. Então, se é um paciente sedentário, a adesão dele na fisioterapia respiratória tem a tendência de ser pequena. Agora, aí qual que é a questão? O principal ponto associado a entender esse sedentarismo é como você vai se relacionar com esse paciente nesse primeiro contato.
Se o paciente conseguiu a confiança do profissional, ele vai seguir com o atendimento, vai ser um atendimento que vai ser bem eficaz, tá? Se não houve essa interação, a possibilidade de ter uma lesão no tratamento é pequena, tá? Eu acho que esse vídeo ele é bem relevante tanto para o paciente quanto para o familiar, para entender um ponto crucial no desenvolvimento da fisioterapia respiratória, que é o que? O processo de avaliação. O processo de avaliação ele não deve ser entendido como uma mera conversa, um mero diálogo, mas ele deve ser identificado num primeiro momento como um ponto para se estabelecer um vínculo entre o profissional e o paciente. Estabelecendo esse vínculo, aí nós conseguimos construir um tratamento mais sólido, uma possibilidade mais eficaz de ajudar o paciente. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Haverá mais aí uma continuidade sobre o processo do tratamento de fisioterapia respiratória ou reabilitação na asma. Então, por isso, faça a sua inscrição, ative as notificações e fique atento aí aos vídeos que a gente vai lançando aí, que são vídeos de segunda a sexta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.